começar agora a entrevista com o Carlos Santiago, cientista político, coordena o Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e também ao Caixa 2 Eleitoral. Carlos Santiago, muito obrigado. A equipe do jornal aqui da Rádio Diário, o Diário da Manhã e do Grupo Diário de Comunicação tem um prazer em receber você aqui. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Diário. É um prazer enorme estar ao lado, inclusive, de dois grandes profissionais do jornalismo, da comunicação do Amazonas, Paulo Litaife, Patrick Mota. E mais do que isso, está nesse dia em que a Rádio Diário inaugura um novo formato para o seu rádio jornalismo. Que bom. Seja bem-vindo, tá bem? Bem, a gente colocou aqui 3 assuntos ou 4 assuntos, né? Como é que você vê a situação aí da soltura do Lula? O que ela implicou ou o que ela envolveu em termos de mercado, de tudo isso? Eu já começo a falar sobre o mercado. Como é que o mercado recebeu a soltura do Lula? Olha, o mercado ele trabalha com cenários, né? Quer dizer, uma vez o presidente Lula sendo autorizado a cumprir a pena em segunda instância em liberdade, o mercado analisou de que a participação do Lula no cenário político agora fora da carceragem da Polícia Federal trará conflitos, né? Conflitos no âmbito político, né? O presidente da República agora tem um opositor à sua altura, né? Que também tem um grupo de seguidores, né? Tem um partido consolidado, e isso aí cria uma certa instabilidade, e o mercado, que já está com problemas de investimentos no Brasil, né? Você viu agora os leilões aí do pré-sal, teve pouquíssima participação do capital estrangeiro, teve investimento chinês, né? Mas teve mais investimento aí da Petrobras. Significa que o Brasil está instável do ponto de vista econômico ao grande capital, e com a participação do Lula agora nesses embates políticos, certamente o mercado vai continuar nesse patamar de incertezas, embora os ganhos na Bolsa de Valores nesses últimos anos tenham sido enormes. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Carlos sempre me ajuda também em algumas pautas, é o nosso colunista lá do portal Amazonas 1, né? Carlos, a prisão do Lula, a gente costuma dizer que é o sonho da esquerda e o pesadelo da direita, né? Mas, independente de direita, esquerda, centro, o que nos preocupa é que hoje se tem o conceito de que a desigualdade social é coisa de comunista, não é? E isso, inclusive tem um material aqui que eu li com um ex-economista do Banco Mundial, Martin Havelion, não sei se é o nome dele assim, mas enfim, ele falando sobre isso, e é muito interessante a gente colocar o internauta, o telespectador da Record News, né, o ouvinte, sobre essa questão que hoje falar de desigualdade social é ser comunista, né? É você dizer que é a favor de um governo ditatorial na Venezuela, enfim. Então, eu queria que tu pudesse, eu queria que você pudesse explicar isso para quem está nos acompanhando, sobre isso, sobre essa questão que vem sido falada nas redes sociais, não é? De que combater a desigualdade social é coisa de comunista. Como é que você vê essa frase? Olha, eu preciso primeiro, Paula, fazer umas explicações aqui. A primeira explicação é no sentido do julgamento do presidente Lula. O Supremo Tribunal Federal, 6-5, decidiu que todo aquele que condenado, né, até a segunda instância, poderá, né, cumprir a sua pena em liberdade. Isso vai ao encontro aos princípios constitucionais que falam da ampla defesa, entendeste? Da liberdade de se buscar justiça. Então, quer dizer, um texto constitucional, por exemplo, diz o seguinte: não será condenado, culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja,
Então, o Supremo Tribunal Federal teve essa interpretação. E hoje o Lula está livre. Mas ele não está livre das sentenças que condenou e que faz ele hoje ser um político inelegível para disputar os cargos. Quer dizer, o Lula está naquele critério da lei da ficha limpa. Ele foi condenado, no caso do Triplex. No caso do Triplex, ele foi condenado por corrupção ativa e corrupção passiva, ou seja, ele está inelegível. O outro aspecto que seria bom a gente citar aqui é que existe uma possibilidade de nulidade desse processo que o condenou, porque ele também tem no Supremo Tribunal Federal uma ação, um habeas corpus, na verdade, que questiona a parcialidade do juiz Sérgio Moro. Então, tem este cenário jurídico e o cenário econômico que você colocou e o cenário social que a Paula colocou são bastante interessantes. Quer dizer, nós temos que analisar o seguinte, que está acontecendo os fenômenos, não só no Brasil, mas no mundo todo, Paula, no sentido de que há muita riqueza, mas essa riqueza ela não é partilhada, há muita concentração de riqueza e essa riqueza não está sendo concentrada em poucos. Por que está sendo concentrado em poucos? Quer dizer, está criando um problema seríssimo em vários países. Paulo, inclusive agora, você viu agora, por exemplo, no Chile, você está vendo, por exemplo, na Europa, na Grã-Bretanha, né? Você está analisando aí, por exemplo, na França. Então, são inúmeros países que estão passando por problemas seríssimos, porque por conta da concentração de riqueza, por conta da crescente pobreza, né, nas populações, e isso tem causado instabilidade política e econômica nesses países. Mas então, quer dizer, então, Patrick, só para finalizar, quer dizer, se você não combater a desigualdade, se você não distribuir rendas, se você não fizer uma política social, não adianta o país produzir riqueza, porque vai acontecer como está acontecendo no Chile hoje, vai acontecer como está acontecendo na Argentina, quer dizer, há um conflito social, não porque o país está crescendo economicamente, mas também porque o país não conseguiu melhorar a vida das pessoas. E uma forma de melhorar a vida das pessoas é renda, dinheiro, distribuição de riquezas. Mas a frase que a Paula Liteff ainda há pouco citou, você concorda com ela de que a desigualdade, o combate à desigualdade, ela não é algo da coisa de comunista? A frase é preciso apagar a ideia de que reduzir a desigualdade é coisa de comunista. Você concorda com isso? Concordo com isso, porque os gestores, os administradores, eles têm que ter como objetivo fim as pessoas, melhorar a vida das pessoas. Não tem que ter como objetivo fim melhorar o mercado, melhorar as grandes fortunas. E isso é um desafio para todos os governantes. Tanto faz ser um governante de esquerda como de direita. Certamente a desigualdade deve ser algo combatido, não só agora, mas deve ser combatido sempre. Sim. Bem, há uma dúvida sobre a situação do Lula, que muita gente acredita que a soltura dele é a inocência dele, que ele foi inocentado. Não é assim? Não é assim, não. Ele foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, decidiu de que ele fica livre até o julgamento dos seus recursos nas cortes superiores. Quer dizer, ele tem direito à ampla defesa e, por conta disso, o Supremo Tribunal decidiu de que ele pode ficar livre para responder em liberdade e buscar modificar as sentenças dos seus recursos. Mas agora, ele pode concorrer em 2022? Não, hoje ele estaria inelegível. Só se ele conseguir fazer com que o habeas corpus, que hoje tem no Supremo Tribunal Federal, né, que impede ele de ser candidato, for derrubado, né, for procedente o habeas corpus dele e
e dar nulidade à sentença do Sérgio Moro. Carlos Santiago, a gente vai encerrar agora a nossa participação com os nossos queridos telespectadores da Record News nesse momento, mas a entrevista no D24 e também aqui na Rádio Diário vai continuar. Então, muito obrigado a você da Record News que acompanhou a gente há mais 7 horas. A gente aguarda você também. Muito obrigado, hein? Bem, agora a gente continua aqui com a nossa entrevista com o Carlos Santiago, aqui pelo D24 e também pela Rádio Diário 95.7. Agora, outro aspecto seria interessante, Patrick e Paula, a gente analisar, é de que há duas correntes hoje no Supremo Tribunal Federal. A primeira corrente diz de forma clara que basta tão somente uma aprovação de um projeto de emenda à Constituição ser aprovado pelo Congresso Nacional para que os apenados, os condenados em segunda instância já cumpram sentença nos presídios. E a outra vertente do pensamento também, dentro do Supremo Tribunal Federal, que isso aí é do ministro Marco Aurélio Mello, o primeiro foi do Dias Toffoli, de que bastaria tão somente uma aprovação de uma PEC para que a prisão ou a condenação encarcerada em segunda instância já valesse para todos, mas tem essa visão do ministro Marco Aurélio Mello, que coloca o seguinte, que a ampla defesa é cláusula pétrea. Como é uma causa pétrea, a ampla defesa, só poderá ser mudado a Constituição para que os apenados, para que os condenados em circunstância cumpram nos presídios as suas sentenças, por uma Assembleia Nacional Constituinte, que não são duas vertentes que temos hoje. Então, tudo isso, no fundo, essa discussão que está tendo hoje no Congresso Nacional, certamente irá chegar ao Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se é cláusula pétrea ou não discutir a ampla defesa. São 8h07. Continua conosco aqui o cientista político, o Carlos Santiago. Ele também é coordenador do Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 Eleitoral. A gente está falando sobre os reflexos da soltura do Lula, que não foi inocentado, continua inelegível também, mas que tem algumas situações acontecendo. E a Paula Litaif perguntou ainda há pouco ao Carlos Santiago se ele pode ser preso novamente, não é? Isso. Além disso, ontem houve muito burburinho nas redes sociais a respeito, não ontem, anteontem, enfim. E se colocou uma pergunta interessante que eu quero lhe fazer aqui. Foi um apresentador de TV que questionou e depois isso foi compartilhado por milhares de pessoas. Se a cláusula é pétrea, por que discutiram isso? Foi só para prender o Lula nas eleições e agora solta? É isso? Perguntou a pessoa. Primeiro, eu queria que o senhor pudesse nos explicar, né, o conceito da cláusula pétrea, que, obviamente, muita gente leiga que está nos ouvindo, nós aqui também, não temos conhecimento sobre ela assim aprofundado. Esse conceito, para as pessoas compreenderem, e por que ela, um momento valeu, depois não valeu mais. É isso que a gente quer compreender, né? Olha, uma cláusula pétrea, ela só pode ser modificada numa Assembleia Nacional Constituinte. Então, no caso o que está tendo uma discussão hoje no Supremo Tribunal Federal é se a ampla defesa, que foi a grande argumentação do ex-presidente Lula para conseguir, ou não foi o presidente Lula, na verdade foi a OAB, foi o PCdoB e foi o Partido Patriota, para conseguir fazer com que o Supremo Tribunal Federal tivesse um outro entendimento que teve em 2016, né? E que já os condenados na segunda instância fossem cumprir as suas sentenças nos presídios, quer dizer, encarcerados, quer dizer, a grande argumentação para mudar esse entendimento do Supremo Tribunal Federal foi a ampla defesa. Quer dizer, a ampla defesa e o devido processo legal foram as grandes argumentações. E a ampla defesa vai até a última instância, até o último recurso, né? Então, é o que está, inclusive, na Constituição, que diz que você só poderá vou dizer aqui textualmente aqui, você só poderá cumprir a sentença
depois do último recurso. Agora, Carlos Santiago, e neste caso, quer dizer, neste caso que está existindo hoje no país, o Patrick me perdoe, são dois grandes pensamentos. Um, dentro do Supremo Tribunal Federal, puxado pelo ministro Marco Aurélio Mello, que diz: como a ampla defesa é uma cláusula pétrea, somente uma Assembleia Nacional Constituinte pode mudar isso, mudar a ampla defesa, o princípio da ampla defesa, mudar esse grande princípio. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, diz que basta tão somente os atuais congressistas modificarem a Constituição para que isso já tenha validade. Agora, esgotar que todos os recursos, esperar que todos os recursos sejam esgotados para que a pessoa seja condenada ou não, enfim, mas condenada, isso não pode incorrer lá na frente naquilo que no Brasil acontece muito, um crime que se comete, passa tanto tempo para ser julgado que ele acaba prescrevendo. É o grande desafio hoje, inclusive, do Poder Judiciário, é dar agilidade, né, aos processos para que não haja essas prescrições. Agora, essa ação do Supremo Tribunal Federal, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela atinge o movimento de combate à corrupção, ela atinge essas operações que buscam melhorar a ética na política. Sim, eu acho que atinge, sim. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal fez um grande desserviço quando mudou esse entendimento. Porém, é o que está na Constituição. Eu acho que o grande desafio agora é mudar a Constituição e também cobrar do Poder Judiciário maior agilidade nos seus julgamentos. Paula. Agora, recentemente, né, nós tivemos, eu não sei se você vai poder falar sobre isso, estou pegando um pouquinho de surpresa, tivemos aí esse acontecimento na Bolívia, onde o presidente, né, renunciou. Teve um material muito interessante, né, do Jamil Chad, que um colunista do UOL, que ele falou o seguinte, que a instabilidade na América do Sul acende um alerta internacional, né? Tivemos o impeachment da presidenta e toda essa questão, né, que ocorreu no Brasil depois, enfim, se foi golpe, se não foi. Depois teve até um documentário a respeito disso e houve todo um debate. Até hoje existe esse debate. Então, eu queria que você avaliasse a nível de cenário político, mais político do que econômico, na verdade. O que isso pode gerar ao país, a renúncia ao Brasil, né? Vendo como um todo, a renúncia do Evo Morales. Olha, a América do Sul passa por enormes crises, né? Você tem, por exemplo, o caso da Venezuela, onde milhares de pessoas vão para ruas, há um crescente processo migratório de pessoas saindo da Venezuela. Há um questionamento com relação ao governo Maduro. Você tem, por exemplo, no caso do Equador, recentemente, em que milhares de pessoas, inclusive, foram para as ruas questionar as medidas do presidente da República, né? Foi usado, inclusive, atos duros da presidente da República, botando o exército na rua para combater. Chile também está... Chile, da mesma forma. Agora, o Evo Morales. Na Argentina, tivemos aí uma eleição acirradíssima, né? As pessoas nas ruas. Quer dizer, nós temos aí, por exemplo, recentemente nós temos, eu acho que foi o Paraguai, fechou o parlamento, né? O governo, o presidente do Paraguai chegou a fechar o parlamento do Paraguai e a sociedade foi para a rua, aplaudiu o presidente que fechou o parlamento. Quer dizer, então nós estamos vivendo uma instabilidade seríssima que não é que se reflete nesse continente que é permeado pelo autoritarismo. Nós temos uma tradição autoritária na América do Sul. Nós temos aí inúmeros atos populistas, que é o lulismo, é o bolsonarismo, é o chavismo, é o peronismo. Quer dizer, todos esses nismos todos, eles criam um caldo de conflito, de entendimento, até às vezes contra as instituições, porque são relações que vão direto com o povo, as instituições ficam enfraquecidas.
Então, quer dizer, então tudo isso, Paula, traz esse cenário muito preocupante no Brasil, né? Então, quer dizer, e mais do que isso, quer dizer, com a participação agora política do presidente Lula nas ruas e há toda uma mobilização do presidente da República e seus filhos e seus colaboradores, tende, viu, Patrícia? Eles são os principais auxiliares do governo. Exatamente, né? tende a acirrar e manter algo que ajuda os dois lados. Ô, Patrick, o lulismo, o petismo quer o cenário que estamos hoje. O bolsonarismo da mesma forma, porque eles acham que um pode vencer o outro nas próximas eleições. Mas no meio disso tem um país, tem uma sociedade e tem pautas políticas, urgentes, econômicas, e que não consegue avançar por conta disso. Talvez esse país, o nosso Brasil, vendo, aí voltando ao questionamento da Paula, olhando um pouco para os outros países da América Latina, talvez fosse o momento de criar um grande pacto, né, de governança nesse país, um grande pacto político, né, nesse país que envolvesse as forças políticas, né, e que colocasse o país para frente. Nós temos agora aí o número crescente da pobreza no Brasil. Nós temos aí a precarização enorme dos serviços públicos. Nós temos aí um número altíssimo de desempregados nesse país. Eu acho que o país tem que parar em algum momento e dizer, olha, nós temos que remar juntos. Exato. Carlos Santiago, cientista político, coordenador do Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 Eleitoral. Em breve a gente poderá falar um pouco sobre isso também. Muito obrigado pela tua presença aqui na estreia do novo formato do Diário da Manhã comigo e com a Paula Litaif também. Muito Obrigada, Carlos. Obrigado e vou dar um depoimento aqui. Eu fiquei até nervoso hoje perto de vocês. Obrigado. Mas eu disse que eu tinha uma pergunta que estava coçando a minha boca aqui, não foi? Cadê a pergunta? Por que a gravata vermelha, hein? Proposital, é? Deixa pra lá. Vai responder? Implicância dele com o petismo, né? Não, é porque minha esposa hoje disse-me assim, você tem que ir mais bonito. Bote uma gravata vermelha. Muito obrigado. Obrigada, Bom dia. Carlos.